Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Mônica Fukumoto, gerente de Business Analytics na DP6 e a convite do IAB eu vim falar hoje sobre como a gente pode se preparar e planejar uma estratégia de dados First Party. Mas, até antes de entrar no detalhe aqui da nossa conversa, eu quero te convidar para se inscrever no canal do IAB aqui no YouTube para ficar por dentro das novidades através dos conteúdos que são publicados semanalmente por aqui. Bom, como vocês devem saber, o fim dos cookies de terceiros vem movimentando e levantando diversas discussões, especialmente no cenário de publicidade digital. E uma das grandes perspectivas é o fortalecimento e o uso potencial de dados First Party, e é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Para isso, primeiro, vale esclarecer de forma bem simples o que são afinal os dados First Party. Esse é o termo técnico utilizado para se referir às informações coletadas por uma companhia sobre seus consumidores, através de diferentes pontos de contato com a sua marca, campanhas, formulários, pesquisas, promoções, canais online como sites e aplicativos. A gente está falando de dados que basicamente refletem o relacionamento dos clientes com a empresa, a marca e seus produtos ou serviços. Ou seja, teoricamente a gente está falando de dados que já são captados até de forma bem difundida e comum, especialmente no universo online, através de ferramentas de analytics, CRM, DMP e tantas outras. Porém, novos elementos aparecem nesse cenário e trazem questões a serem consideradas. Um dos pontos é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que, dentre outras coisas, prevê a obrigatoriedade na autorização e consentimento dos usuários no uso dos dados pelas companhias. Um outro ponto é o fim dos cookies de terceiros, que a gente comentou até lá no comecinho do vídeo e que reforça ainda mais a importância do aprimoramento nas capacidades de coleta, integração e ativação dos dados próprios. Os cookies de terceiros são basicamente aqueles que permitem que os anunciantes mapeiem histórico de navegação e comportamento dos consumidores e que por muito tempo ditou a base da publicidade programática e segmentação no universo online. Não é nosso foco falar com mais profundidade desses cookies aqui nesse vídeo, mas se você quiser saber mais detalhes sobre esse assunto especificamente, você pode ver um outro vídeo aqui do próprio canal do IAB, porque a gente já tem conteúdo sobre isso também. Voltando ao tema central do nosso vídeo, dentro desse contexto de mudanças que estão acontecendo aí no ecossistema de publicidade, nós profissionais de marketing digital e de dados precisamos estar atentos aos desafios e às oportunidades que essas mudanças significam para o nosso mercado. Para isso, eu gostaria de elencar principalmente 4 aspectos que eu acredito que sejam super importantes no fortalecimento de dados primários. Quais são eles? Tecnologias e plataformas, gestão dos dados, aprimoramento dos processos e capacitação e atualização das equipes. Vamos falar um pouquinho mais de cada um deles? Primeiro item, adaptações das tecnologias e plataformas. Aqui é legal citar que todas as plataformas, desde aquelas responsáveis pela coleta de dados, passando pelas ferramentas de mídia e até as plataformas de armazenamento e modelagem de dados, já se adaptaram ou estão se adaptando para esse novo cenário. E para quem contrata, faz uso ou faz parte dessas plataformas, não tem como não estar ciente dessas implicações. A verdade é que uma infraestrutura sólida que viabilize a captação, o cruzamento, a exploração e a ativação com endereçabilidade é o desejo de qualquer empresa desses últimos tempos. Mas vale ir além. Algumas dessas soluções tecnológicas possíveis de serem construídas podem ser de desenvolvimento próprio. Do que eu estou falando aqui? Quantas áreas de tecnologia ou de dados não são responsáveis por construir um data lake que funcione como uma fonte única da verdade de uma companhia? Ou então, seguindo o conceito das tão ultimamente faladas e citadas CDPs, Customer Data Platforms. Aqui é importante esclarecer por que a gente está citando CDP como um conceito e não só como um tipo de ferramenta. Porque é possível encontrar um caminho de solução de desenvolvimento próprio ou de solução mista, em que se conectam data lakes com CDPs, por exemplo. Mas o princípio aqui é o mesmo. Qual é o caminho da solução que possibilite uma visão única do consumidor para a ativação de ações de marketing integradas em diferentes canais de comunicação, tudo levando em consideração o consentimento dos consumidores em relação ao uso dos dados e respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. Segundo item, consequência direta do primeiro, uma boa gestão desses dados. Então, além do aspecto tecnológico, que acaba envolvendo todo o ciclo de vida do dado dentro de uma organização, existem, claro, alguns outros aspectos. Por exemplo, a questão da governança. Então, ter de forma bem definida quais são as responsabilidades, as padronizações, as documentações, os aspectos de segurança e qualidade são essenciais. Outro exemplo é o balanço ideal entre a democratização dos dados e, claro, dos insights, com as questões de segurança, da tempestividade e da capacidade de atuar em cima das informações no timing ideal. Enfim, isso até acaba já envolvendo o terceiro tópico que é também importante ser considerado nesse cenário, que é a relevância no aprimoramento dos processos.
Quando a gente fala de políticas de consentimento, por exemplo, além daqueles pedidos de aceite que aparecem nos sites, a gente está falando também de estabelecer uma relação de confiança com os clientes para o compartilhamento de informações e dados pessoais, seja através de oferecimento de atrativos como brindes, descontos ou mesmo conteúdos relevantes como moeda de troca, desde que eles ofereçam valor agregado aos consumidores. Ou então através de fortalecimento no relacionamento por ativações específicas de CRM, por exemplo. Ou seja, o que a gente está falando aqui é o que a gente pode fazer para adaptar essa relação com o consumidor, para criar esse laço de confiança e conquistar mais alguns dados para enriquecer a nossa base e proporcionar ativações mais personalizadas, mas também respeitando os interesses e a vontade do meu cliente. E claro, de forma totalmente autorizada. Além disso, é importante falar sobre a relação entre áreas e departamentos de uma companhia. Se cada vez mais a gente está falando da tão sonhada visão 360 da jornada do cliente e de uma fonte única da verdade quando se trata de dados, a gente precisa que essas diferentes áreas ainda assim falem a mesma língua, tenham objetivos que sejam complementares e direcionados a um objetivo comum da empresa, e que olhem para o cliente e queiram conversar com ele de forma sincronizada. Não tem mais espaço hoje para que as iniciativas, por exemplo, de mídia paga tenham uma linguagem e um visual totalmente diferente de e-mails da área de CRM, ou ainda que o atendimento ao cliente tenha uma linguagem totalmente distinta da comunicação nas redes sociais. Ter uma visão e uma estrutura que permita uma atuação multidisciplinar, sem perder as especialidades, ainda é um dos desafios constantes dentro das empresas, principalmente em um cenário que muda, se atualiza e se renova com cada vez mais agilidade. Por fim, até mesmo diante desse cenário que muda e se atualiza constantemente, a gente não pode deixar de falar deste quarto tópico, que é a capacitação das equipes e dos profissionais. O fim dos cookies de terceiros, ele traz à tona um contexto de adaptação e renovação, e questionamentos. Então, o que a gente pode fazer de diferente com os dados que a gente vai ter à disposição? O que precisa mudar no nosso desenho de estratégia de mídia, ativação e de segmentação? Quais conhecimentos eu preciso agregar ou adicionar na formação das minhas equipes? Como eu combino mais técnicas estatísticas para inferir padrões de comportamentos, analisar, clusterizar, para ainda assim conseguir trazer endereçabilidade às minhas mensagens e comunicações? Ou seja, o ponto aqui é como eu construo profissionais e times mais multidisciplinares e completos, que tenham base estatística, matemática, que não tenham medo de tecnologias, que falem a linguagem do cliente, que entendam do negócio e saibam traduzir os dados em acionáveis, que vão poder, de fato, trazer relevância e interesse aos consumidores, ainda assim respeitando a privacidade deles. Nesse caso, o estudo, a atualização e a integração entre as áreas é um dos únicos caminhos para a construção desses profissionais e dessas equipes. Diante desses 4 principais tópicos a serem considerados, o que se espera é que a gestão de dados de uma companhia, e aí, especialmente falando dos dados primários, seja feita considerando então a privacidade e autorização dos clientes, a automatização e a capacidade de ter uma visão de lifetime value desses clientes e uma capacidade de ativação de forma sincronizada em diferentes canais. E se tudo isso for feito, aliado a processos e relação de colaboração com publishers e veículos para complementar sua estratégia para o cenário de um futuro que já é próximo sem cookies de terceiros, com certeza você já vai ter uma boa e larga vantagem competitiva em um contexto de marketing e publicidade digital que está tomando forma. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Espero que eu tenha contribuído para trazer novas ideias e questionamentos diante dessa nossa realidade de fim de cookie de terceiros. O IAB está com uma iniciativa muito legal, com uma série de conteúdos sobre o tema, então fiquem ligados no site do IAB e nas redes sociais para a gente seguir essa conversa, essa discussão sobre esse assunto que é tão atual e tão relevante para o nosso mercado. Por último, vou reforçar o meu pedido, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do IAB no YouTube para ficar por dentro dessas novidades sobre o mercado de publicidade digital e para ver outros vídeos e conteúdos relacionados. Muito obrigada novamente ao IAB pelo convite e a todos vocês por assistirem o vídeo. Até a próxima!